Entramos! Conseguimos, né? Olá! Olá, minha querida! Deixa eu comentar aqui no fone. Olha quem está aqui comigo, gente! Dando boa Trouxe o Pedro! boa noite! Vamos lá. Tá tudo bem? Fala. Tá tudo bem, né? Essa quarentena louca que a gente está vivendo, né? Aí fui me arrumar agora, gente. Que saudade de me arrumar, Érica. Até perfume eu botei. Eu falei, por que eu tô botando perfume? Pra ficar em casa. Então, eu tô nesse ritmo, assim, eu acho que eu nunca me arrumei tanto para ficar em casa. Porque como eu faço bastante. Eu faço muita live para convidado, eu faço convido, sou convidada, então assim, praticamente todo dia. Falei, gente, é uma sensação incrível, né? A gente se arruma da cintura para cima. Eu vim de macacão, para não correr o risco de pegar a parte de baixo errada. Mas é uma delícia, porque a gente, né, pelo menos essa questão assim, se maqueia, né? Porque a gente está tão acostumado a sair todo dia, trabalhar, uma rotina que mudou, mas pelo menos assim, aqui o ritmo de trabalho não parou. E aí só essa questão mesmo, que a gente às vezes se acomoda, tá em casa, aí não se arruma e tal. Mas como a gente hoje tem essa questão do virtual, tá fazendo a gente ter que se arrumar. E isso é legal, porque também aumenta a autoestima, aumenta, né? Dá uma... É verdade. Olha essa troca de informação, de energia, de carinho, tá conectada, né, com as nossas seguidoras, com os seguidores. Isso é bom, né? Traz um acalento pra gente, né? Nossa, é muito bom. É muito bom. Vamos começar então o bate-papo, Érica. O pessoal tá chegando, mas a gente vai deixar essa live aqui também salva, né? Aqui pelos Bônus Denta e depois aí pelo seu Érica Rambaldi. Mas vamos começar, né, esse papo gostoso? Pra gente saber, aprender a ficar de boa com a nossa sexualidade. Para quem já tá aqui, ótimo, vai aprender coisas novas para apimentar. E quem ainda não tá, vamos buscar isso, né, gente? Porque é impressionante, né, Érica? A gente já chega aqui com mais de 40, eu tenho 45, você tá com quanto hoje? 40 aí? 8. 48. Você que lá no passado falou que tinha receio de falar a idade, lembra? Quando você me deu entrevista pro canal, no YouTube? A gente vai amadurecendo e a gente vai deixando isso pra trás, né? Tipo... Inclusive, deixa eu até convidar o pessoal, rapidinho, sem querer te interromper. Queria convidar o pessoal que está aqui com a gente nessa live para vir conhecer o YouTube lá dos Bônus Denta, porque tem uma entrevista maravilhosa com essa querida Érica lá. E ela conta tudo, como é que a história dela virou um filme que virou de pernas pro ar, né, Érica? Ela Exatamente. Conta a história dela de criar a sex shop. Enfim, esse assunto também a gente poderia fazer uma outra live para contar tudo isso de novo, né? Que é bem interessante, essa história é fantástica. Mas, olha, a gente fala tanto, é tanta história, né, Gabi? Porque também, assim, né, são 16 anos de história, né? Então, acho que aí deu mais de um bloco, não foi, Gabi, lá no teu canal? Olha, deu quase uma hora de entrevista. Aí eu parti o vídeo em duas partes, né? Que é a parte 1 e parte 2. Mas tá lá no YouTube, depois dessa live aqui, corre lá pra ver. A história dela é fantástica. Graças, João, foi bem divertida. Então, quem tem curiosidade de saber como é que foi essa construção da história do filme De Pernas pro Ar, né? Sabe do Rabbit, a gente conta tudo lá com detalhes. Tudo tá lá no canal. E tem lá no canal, no meu canal, lá no Érica Rambaldi, o canal é De Pernas pro Ar, De Pernas pro Ar com Érica Rambaldi. Tem muito vídeo bacana lá. Tem muito vídeo para tirar dúvida, para falar de assuntos sobre sexualidade, sobre relacionamento, sobre empreendedorismo. Tem muito vídeo bacana que vocês vão gostar. Então, Érica, eu queria que você se apresentasse brevemente para o meu público que pode ainda não te conhecer. Faz aí sua apresentação rápida. Pra gente já entrar no papo, porque é muito babado. Chegou algumas perguntas aqui, ó, bem interessantes. Tô adorando. Tá chegando uns seguidores lindos aqui, o Luiz que tá sempre com a gente, a intimidade, é muito legal. Bom, gente, vou falar rapidinho aqui pra gente não perder tempo da live, que tem um monte de pergunta que a Gabi me falou ali, bem interessante.
Então vamos lá, gente. Na verdade, meu nome é Érica Rambaldi, eu tenho, como falei agora, né? Tenho 48 anos, sou empreendedora no mercado erótico, eu tenho 16 anos de mercado sensual, hoje eu sou orientadora sexual, sou coach em relacionamento e sexualidade, sou palestrante e eu trabalho nesse universo já há muito tempo, né? E a gente foi construindo, eu fui construindo uma vida, uma história, e claro, a gente vai tendo. A gente vai se aprimorando, né? E entendendo muito do universo feminino quando a gente tem essa oportunidade de estar tão perto das mulheres. Que é o meu caso, né? Eu trabalho com mulheres há 16 anos. E sempre nessa conexão do próximo, né? De estar muito próximo. Porque quando eu comecei, vocês vão poder ver lá a história com detalhes, eu comecei exatamente com delivery. Porque era justamente, eu entendi, eu percebi uma carência e uma dificuldade da mulher ter acesso ao mundo da sexualidade. Na verdade, na época, né, foi uma questão de oportunidade no produto sensual, que eram produtos que eram... As sex shops na época eram muito vulgares, e a mulherada tinha muita vontade, curiosidade, mas tinha vergonha. E eu falei, cara, eu quero... Só homem entrava quase, né? Era muito erotizado. E aí os homens, era muito para homem, tinha muita cabine na época de masturbação dentro das sex shops, isso afugentava a mulher. E eu falei, cara, eu quero falar disso. Eu, na verdade, eu tive um encontro casual com esse mercado. Eu era de mercado financeiro, nada a ver. Sempre fui comercial, mas eu era de mercado financeiro. E a história do filme é exatamente aquela ali. Minha sócia, que foi minha primeira sócia, me levou, né, para conhecer uma sex shop por muita insistência, e eu acabei me apaixonando por esse mundo, e tô aqui. Até hoje a gente fundou a Sex Delícia. A Sex Delícia tem 16 anos, faz 16 anos esse ano, e a Sex Delícia nasceu com esse objetivo, de falar de sexualidade, sensualidade, prazer, com bom humor e com gosto, e levar para mulheres tudo aquilo que elas morriam de vontade, curiosidade de buscar, mas tinham vergonha. Porque isso era uma coisa que eu comecei a perceber. Assim como eu, uma mulher que na época já era casada, tinha 2 filhos, na época eu ainda era casada, estava final de carreira lá do meu casamento, mas estava casada. E eu tinha 2 filhos e eu nunca tinha entrado numa sex shop. Eu nunca tinha usado um produto erótico no meu casamento. E eu comecei a entender quando aquilo foi bom para mim. Primeiro de tudo, para mim, não foi nem para o meu relacionamento, foi para mim como mulher, para mim como pessoa, para mim me entender, né? Entender o meu corpo, entender as minhas respostas sexuais. Isso foi tão importante para mim, que eu falei, eu preciso levar isso para as pessoas. Eu preciso que as mulheres tenham acesso a isso. Eu preciso que os relacionamentos tenham acesso a isso. E aí eu criei o delivery. Porque na época era uma questão de facilitar mesmo, né? Já que a Maomé não vai montar, não vai a Maomé. Já que elas o produto vai até elas. E assim nasceu a história da Sexy. Assim nasceu a minha conexão com o mundo da sexualidade. Aí eu fui estudar, eu fui entender, eu fui conhecer. E eu empreendi nesse negócio e criei a Sexy. Até que veio o filme, e aí minha história virou filme, enfim. Aí isso vocês vão conhecer lá no canal. Mas foi uma delícia, e hoje eu posso estar aqui, e aí a gente foi construindo um trabalho, que hoje eu não trabalho só com o produto, né? Na verdade, eu nunca trabalhei só com o produto, porque o que eu falo sempre para minhas alunas, hoje eu dou muitos cursos nessa área, na verdade eu formo pessoas na área do mercado erótico, porque hoje o meu intuito é pegar tudo aquilo que eu aprendi, poder ajudar essas meninas que estão entrando aí, estão querendo ajudar outras pessoas, que é formar uma grande rede de mulheres para ajudar outras mulheres, né, gente? Para a gente desconstruir esses tabus e esses preconceitos, essas crenças limitantes que a gente traz com relação à sexualidade. Eu quero aproveitar o seu gancho que você está falando. Uma coisa que me chamou a atenção quando a gente anunciou essa live, né, que eu pedi, você também falou para as seguidoras mandarem perguntas e tal, eu achei que fosse chegar a um número considerável. E pelo contrário, chegaram boas perguntas, mas poucas. Então isso demonstra, né, Érica, pra gente o quanto nós da minha idade, com mais de 40 anos, com mais de 50 anos, 70, enfim, a gente ainda carrega esse tabu, esse preconceito, dessa nossa educação um pouco mais rígida, né, lá de trás. Tem muita informação sobre esse assunto. O homem sempre sendo muito incentivado, sempre sendo garanhão, a mulher sempre tendo que ser muito comportada, tira a mão daí, isso é feio, isso não pode, isso aqui. Então a gente cresceu, a gente trouxe aqui, a gente mulher madura. Então eu falei, gente, o pessoal tá com vergonha de fazer perguntas, mesmo que a gente não vai falar o nome de ninguém, né?
Mas todo mundo tem que apoiar. Isso, né, lá na live. Então, isso demonstra o quê? Que eu acho que a gente ainda tem muito que aprender nessa área, na área da sexualidade, do autoconhecimento. E olha, você que trabalha com isso há muito tempo, né? Eu acredito que muitas mulheres chegam nos 40, 50 anos que nunca tiveram orgasmo. Isso não é uma verdade, Érica? Né? É uma triste verdade. É uma triste verdade. Eu ia completar essa frase. É uma triste verdade. Muito, muito. Então, para vocês terem ideia... Tem esse constrangimento. Vou te dar um número aqui. A última pesquisa feita no Brasil, se eu não me engano, foi em 2017, das entrevistadas, ainda 51% das mulheres entrevistadas disseram nunca ter atingido o orgasmo. 51%. Que número alto. É muita coisa. É muita coisa. E hoje, a gente está falando hoje de um mundo globalizado, de um mundo, né, extremamente informatizado, onde a gente tem a tecnologia que é tudo às nossas mãos. E ainda assim, a dificuldade é muito grande. É um número muito grande. E a dificuldade está justamente na comunicação. As pessoas têm vergonha. As pessoas têm dificuldades de falar sobre a sua sexualidade. E isso é uma coisa que, pra gente, é uma coisa muito... É um desafio, né? Pra gente que é orientadora, que é educadora, que é sexóloga, enfim, que trabalha com isso. É um desafio isso, né? Porque pra gente... Deixa eu contar um pormenor rapidinho que aconteceu comigo, porque hoje eu vi realmente o quanto... Pra mim, hoje é bem mais fácil falar sobre sexo, sobre sexualidade. Mas quando eu comecei o canal há 3, 4 anos atrás, ainda era um pouquinho difícil, porque eu ficava com aqueles tabus. Tenho filhos, pai e mãe assistindo os vídeos, então eu ficava assim um pouco receosa. E assim, ao longo do canal eu fui quebrando vários tabus, foi me desinibindo nessa forma de poder falar mais abertamente sobre. E hoje aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Que eu mandei um WhatsApp, assim como eu mandei no Instagram para divulgar a nossa live, eu mandei um WhatsApp para todo mundo que eu conheço. E meu pai estava ali no meio, né? E meu pai é fã número 1 dos meus filhos. Que lindo! Aí meu pai escreveu assim, filha, como é que eu faço para ver a sua entrevista? Ele amou a entrevista, ele fala dela até hoje. Ele, como é que eu faço para ver essa entrevista com a Érica pelo Instagram? Eu não sei mexer no Instagram. Aí eu falei assim pra ele, Érica, pai, olha só, é muito difícil, nem tenta, pai, porque realmente é muito complexo, é muito complicado, você não vai saber. Depois eu edito e jogo lá no YouTube. Eu fiquei constrangida de olhar o nome do meu pai aqui subindo. Entendeu? Como é que a gente tem? Eu não acredito, Gabi. Jura, Gabi? Você não deixou seu pai entrar? Eu queria tanto conhecer seu pai, Gabi. Meu pai do céu, não vou conhecer o pai de Gabi. Vou ter que marcar esse encontro ele, já vai ficar feliz. Então, vou conhecer o pai de Gabi. Eu vou conhecer o pai de Gabi depois dessa quarentena, já que ela não deixou ele vir aqui hoje, sabe? Fiquei frustrada. Vamos por partes, né, meninas? A gente sabe que a gente tem assim, ó. A gente é um pouquinho, assim, ainda um pouco dura em certas questões. Então, ó, vamos ficar com calma, Érica. Mas não tem problema não, eu vou conhecer ele de qualquer jeito, não tem problema não, gente. Então, mas vamos lá então às perguntas, Gabi. Vamos lá, vamos para as perguntas. Deixa eu pegar aqui as folhinhas. Ó, tem uma aqui que veio muito parecida, né? Então eu vou ler as duas logo para a gente começar a conversar sobre. Gostava muito de fazer sexo, sou casada. Mas de uns tempos para cá, só faço quando meu marido me procura e olhe lá. Ainda não estou na menopausa, mas já sinto vários sintomas do climatério. O que faço para recuperar minha libido? E tem uma outra muito parecida, tá? Que eu vou fazer logo junto. Tenho 45 anos e não tenho mais desejo, vontade de transar, apesar de amar meu marido. Ele me cobra e eu não sei o que fazer. Pode ser algum problema de saúde? Então tá bem próximo, as duas estão com a libido no pé. Isso, o problema de libido pode ser duas questões, né? A gente tem sempre
que eliminar as causas. Então, pode ser problema clínico? Pode. Mas também pode ser problema psicológico, afetivo. De repente, algo que não está bem com você, você está num momento ruim da sua vida, ou você está com alguma questão que você mesmo às vezes não sabe, né? E a questão da libido. Então, assim, a gente tem que eliminar os problemas. A primeira coisa que eu falo é o seguinte: cuidar de você. Cuidar de você. Então, primeira coisa, a mulher vem com queixa de baixa libido, a gente vai eliminar todas as questões clínicas, as causas, possíveis causas clínicas, que são uma série delas, né? Tem que ir no ginecologista, tem que fazer dosagem hormonal, tem que ver como é que está essa questão da dosagem hormonal. Hormônio é vida. Se você tiver com hormônio baixo... Érica, dependendo, ela pode até ter que fazer já reposição hormonal, né? Porque nessa fase da vida, meninas, a gente pega os dois hormônios principais, que são os nossos estrogênios e progesterona, ó, eles despencam. Então, isso tudo mexe com a nossa libido, com o nosso humor, com tudo. Né? Exatamente. A mulher também tem testosterona, gente, apesar de ser uma quantidade menor. E a testosterona, quando a gente vai entrando no climatério, ela tende a sumir. E a testosterona é um dos principais hormônios responsáveis pela libido. Então, é muito importante que você faça esse controle. Às vezes eu atendo clientes que vêm com essa queixa e elas estão 2, 3 anos, 4 anos sem ir a um ginecologista. Sem fazer uma dosagem hormonal. Sem saber, hormônio é vida para tudo, para cabelo, para unha, para pele e para o sexo. Então a gente precisa ter essa noção. Vai chegando, depois dos 40, tem que ter esse cuidado maior de ir realmente com mais regularidade, de fazer os exames, enfim. Então a primeira questão é a causa clínica. Vamos eliminar a causa clínica. Outras questões que influenciam na libido clinicamente remédio, né? Então, assim, mulheres que usam antidepressivo, remédios que são tarja preta, que são para toda essa parte neurológica, normalmente esses remédios interferem na libido. Então, se você está usando alguma medicação para ansiedade, para depressão, procura ver, né, com o seu médico, se você fez uma testagem, tomou 30 dias e sua libido caiu, já sabe que pode ser da medicação. Vai ter que conversar com o médico, ok? Para tentar uma coisa substituta, para tentar alguma coisa paliativa. Principalmente para as mulheres mais velhas, gente. Porque uma menina de 20 e poucos anos tomar um remédio desse é uma coisa. Uma mulher de 40 e pouco é outra, tá? Então, a gente precisa dessa questão. Fumantes, infelizmente, né, tabaco é uma das coisas também que interfere na libido, por incrível que pareça. Muitas coisas clínicas interferem na libido. Só que, normalmente, tá? Na maioria das vezes, quando não é uma questão hormonal, quando não é clínico, né? Quando não é uma questão de medicamento que você está tomando, é uma questão emocional, é uma questão psicológica, é uma questão do seu eu. É algo que está dentro de você que não tá rolando. Você vê essa mulher dizendo que ela ama o marido, mas ela não tem desejo. Por quê? Porque esse relacionamento pode já não estar sendo cuidado como deveria. E a gente vai falar da parte do relacionamento, do cuidado do relacionamento. Gente, relacionamento é que nem uma plantinha. A gente tem que regar todo dia. E o que acontece normalmente nos casamentos a longo prazo? A gente vai esquecendo de cuidar da nossa parte sexual. A gente vai esquecendo que tem outra pessoa do nosso lado que não é só seu amigo. Muita gente, no relacionamento a longo prazo, o marido vira amigo, a esposa vira amiga. E, Érica, como é que eu faço para isso não acontecer? Gente, é cuidar, é estar atento. As pessoas, elas não estão atentas para isso. Sabe por quê? A rotina chega na cama e no casamento de todo mundo. Se você não estiver atento para isso, como você tem que estar atento? Porque aí a mulher é a mulher multifacetada que... Aí a gente vai entrar naquela questão, né? Que a mulher acumula uma série de funções. Aí ela vem filho, aí vem cachorro, aí vem o trabalho, aí vem os boletos para pagar. O que acontece com tudo isso, gente? Você pega a sua parte do sexo, da sexualidade, da libido e você esquece. Você deixa de lado. Você não cuida disso.
que é Você algo que deixa tem... a vida te atropelar, né, Érica? Deixa a vida te atropelar, o cansaço pegar, a rotina tomar conta, né? Exatamente isso. Então, é a atenção, gente. A gente tem que estar atento para as coisas. A gente tem que estar atento para o nosso relacionamento. A gente tem, às vezes, são pequenas coisas, são pequenos gestos que fazem a diferença. É você investir numa bobagem, que é você comprar um produtinho, que é você botar uma camisola nova, é que você ter o hábito de estar sempre querendo, né, seduzir o outro. E ser seduzida, se deixar ser seduzida. Porque não é só a questão de você dar. Às vezes a mulher, muitas das vezes, ela não sabe receber, Gabi. A mulher, muitas das vezes, ela começa a entrar numa noia tão grande com o próprio corpo que ela para de aprender a receber. Ela desaprende a receber elogio, desaprende a receber, entendeu? Um carinho. E isso vai afastando o casal, isso vai diminuindo a intimidade e automaticamente vai diminuindo mais a libido acaba. Então, é muito importante para você ter libido conversando sobre sexualidade. Que isso é um ponto importantíssimo. Eu não sei se vai ter pergunta sobre isso, mas isso é um ponto importantíssimo, que é a comunicação sobre sexo. A comunicação... Tem sim. Mas uma coisa que você estava falando para complementar, que eu acho também que as mulheres aqui na meia idade, depois de 40, enfrentam, eu acho que muito de perto é a questão da sua relação com o seu corpo, né? Muitas engordam, muitas deixam os sintomas do climatério e da menopausa vir com tudo e ficam muito desgostosas consigo mesmo, não só com o externo, mas com o interno. Isso afeta muito. Então ela meio que se esquece de se cuidar, de se amar, de se valorizar. E nesse interim, o que acontece? Se a gente não se valoriza, o outro vai valorizar? Não vai. Claro, tudo começa por nós, Você vai se apagando para si mesma e o outro para de te enxergar completamente. O casamento já é rotina. Se você não conseguir dar aquela mexida, né, trazer novidade e manter aquele namoro, aquela chama acesa, enfim, né? Isso aí, às vezes a mulher, gente, às vezes é uma mudança pequena. Às vezes a pessoa vem e ela tá achando que o mundo acabou. Não tem mais tesão, não tem mais nada, não sente isso, não sente aquilo. Vai, faz a parte clínica, tá ok. Não é clínico, muitas das vezes não é clínico. Aí a gente começa a propor algumas pequenas mudanças, né? Reflexões, o olhar diferente, o cuidado, o se olhar, o se cuidar, né? O se sentir. Porque primeiro, gente, sempre vai começar da gente. Entendeu? É exatamente isso que a Gabi falou. Começa por você. E quando você deixa de se amar, quando você deixa de se desejar, a gente tem que se desejar. A gente tem que se olhar no espelho e falar, caralho, eu sou desejável, eu sou gostosa. Pô, é isso. Mesmo com sobrepeso, mesmo mais gordinha, a gente tem que amar em todas as fases da vida, meninas. Eu acho que esse é o grande segredo. Né? Uma coisa muito presente. E uma coisa que muito... Sabe o que eu falo muito, Gabi? A mulher se cobra demais, né? Só que ela precisa entender o seguinte: você vai envelhecer, o seu parceiro também vai envelhecer. Sim. Você não vai envelhecer sozinha. Isso é um processo dos dois, né? E por que o cara pode estar lá, careca, barrigudo, entendeu? E feliz da vida se achando, você tem que estar se achando, desculpa o termo, cocô do cavalo do bandido. Pois é. Não, é você, é um trabalho aqui, gente. Tudo, eu sempre falo, sexo, sexualidade, porque vamos dividir, né? Sexo, sexualidade de sexo. Sexo não é sexualidade, tá? Na verdade, sexualidade não é sexo. Sexo faz parte da sexualidade. Sexualidade é um conjunto biopsicossocial. Biológico, psicológico e social. Então, a gente precisa aprender a trabalhar isso na gente. Grande parte, tá, meninas? Eu vou dar para vocês aqui um número, que eu não fiz essa pesquisa, mas eu vou até fazer. Vamos botar aí, 80% das mulheres que chegam com esse tipo de queixa, o problema é com elas.
problema é com elas. É Não problema é com parceiro, né? Não é com parceiro, é com elas. É com elas. É porque isso, né, Érica? O sexo para nós mulheres, ó, começa aqui, né? Para o homem começa lá embaixo. Né? Olhou, ficou duro e tá ótimo. A mulher não. Se isso aqui não bater, não funcionar, não ia, não adianta. Não vai chegar a lugar nenhum. Só vai dar pro cara de má vontade. Só vai dar pro parceiro dela, porque, sei lá por quê. Que nem deveríamos fazer isso, né? Mas enfim. Gente, a libido é uma construção, né, gente? O que é libido? Libido é o desejo sexual. E como é que o desejo vem? O desejo, ele vem de você... Do amor que você tem, do amor por você. O desejo, ele vem fugiu a palavra aqui, da admiração. O amor, ele vem, né? A libido vem de tudo isso. A libido, ela vem de uma construção. Sim. E a gente precisa trabalhar isso. E a gente, às vezes, não faz isso. Vai deixando cair na rotina, vai deixando cair na rotina, vai deixando cair na rotina. Entendeu? Vai deitar, tá morta, o marido morre para um lado, a mulher morre para o outro. Aí vai dormir. Entendeu? Não toma um banho, não passa um hidratante, não bota uma camisola, bota que ela vai dormir com a camiseta do deputado. Gente. É verdade. A gente precisa pensar em desconstruir algumas coisinhas aí. Entendeu? Por quê? E outra coisa, né? Uma coisa que a mulherada precisa botar isso na cabeça. Sensualidade. Você ser sensual não tem nada a ver com tipo físico. Tem a ver com atitude. Isso aí. Concordo em gênero e grau. É isso. Então, não importa quantos quilos você pesa, não importa se você tá mais cheinha, você é mais magrinha, se você tem um peito grande, se tem um peito pequeno, se você tem 20, se você tem... Clássico igual o meu, não importa, meninas. Não importa. O que importa é a atitude. É você se sentir. É você incorporar e acreditar nisso. Acreditar no seu poder de receber e dar prazer. Porque você não tem só que dar, você tem que receber. E você precisa se permitir receber. Isso aí. É isso. Deixa eu pegar aqui uma outra perguntinha pra gente. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui dá para nós dois respondermos, hein? Como ficou sua libido e vida sexual depois de entrar no climatério? Sentiu alguma diferença? Comecei a sentir dor e minha libido diminuiu muito. Não sinto mais interesse pelo sexo. É bem parecida com as anteriores, né? Mas assim, respondendo assim, comigo, quando eu entrei no climatério, né? Já entrei com 20 e poucos anos, já comecei a sentir vários dos sintomas. Engraçado, a minha libido... Oi? Quantos anos? Eu entrei com 40 e pouco, Érica. 42, 43 e já estava sentindo vários sintomas. Ah, né? tá. Então, quando eu entrei, que eu percebi que eu estava já vivendo o climatério, eu senti que minha libido não mudou. Não mudou. Mas o que aconteceu? Eu comecei a ter Eu tive um problema assim, eu estômago ficar muito distendido, então eu fui na ginecologista investigar o que estava acontecendo, porque eu estava, né? Ela viu que os hormônios já estavam lá embaixo, não sei o quê, e ela me propôs fazer uma reposição hormonal. E na época eu comecei a sentir os famosos congásticos, né? Então, ela me passou para eu tomar uma pílula anticoncepcional que mexia mais nessa questão dos hormônios nessa nossa fase. E antes eu não tomava, não estava tomando hormônio nenhum, nem pílula, nada. E aí os fogaços melhoraram muito, mas eu senti que a libido ficou menos assim eufórica, que eu sempre fui bem bacana, né? Bem sempre nada, gostei. bem... Sempre tive uma sexualidade muito à flor da pele, bem resolvida nessa área, mas eu senti que eu dei uma acalmada nesse sentido. Sim, o anticoncepcional também influencia na libido, tá, gente? Então, assim, se você tá tomando um remédio e você tá vendo que você tá muito sem desejo, muito sem vontade, muito, sabe, irritada, sem desejo nenhum, tem que trocar o remédio. Porque, assim, a mulher, às vezes, ela não se dá conta disso. Ela tá achando que tá tudo normal. Não é normal. Gente, não é normal. Se você não era assim e, de repente, isso começou a acontecer e porque você tá tomando uma outra medicação, é óbvio que a medicação não tá adequada para você. E você tem que adequar isso. Por quê?
Porque isso é qualidade de vida. Anticoncepcional também interfere na libido. Se você mudou a medicação e sentiu uma diminuição do desejo, por favor, converse com a sua médica, com o seu médico, e tenta rever isso. Algumas pessoas, assim, eu particularmente, sou muito a favor da reposição hormonal. Muito a favor. Muito. Eu acho que ninguém tem que sofrer mais com isso, né? Existem muitas crenças com relação à reposição hormonal que já estão vindo por terra. Existe hoje a reposição hormonal com hormônio bioidêntico, que é muito mais efetivo e ele não passa a síntese dele é diferente, né? Então essa questão de até da conexão com o caso de câncer e tal, isso já está meio que mudando muito, gente. Por quê? A medicina, graças a Deus, evoluiu, né? Então, claro que ninguém vai fazer reposição hormonal sem consultar um médico, sem entender o histórico, sem saber realmente o que você precisa. Mas também ninguém vai ficar sofrendo com fogátil, ninguém vai ficar sofrendo com falta de libido, com ressecamento. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui sobre ressecamento, ó. Chegou aqui pra gente. Como Você diminuir viu? o ressecamento vaginal? Chegou, não lembro de quem era. Tá, mas chegou. Então vamos lá, gente. Ressecamento, muitas das vezes é causa hormonal. 90% das vezes. Mas existem outras comorbidades que fazem com que esse ressecamento aconteça. Né? Existem algumas outras situações que podem levar a isso. Até o próprio uso de anticoncepcional, que de repente você não está se adaptando. Né? Ou algumas mulheres já têm esse problema mesmo. Às vezes é um problema dela, crônico. Se for hormonal, com a reposição hormonal, automaticamente a lubrificação melhora, tá? Agora, se for uma outra questão, aí, às vezes, não tem jeito. Por exemplo, eu tenho clientes que, desde novinha, sempre tiveram esse problema e elas sempre têm que usar lubrificante. E aí, o lubrificante tem que ser à base d'água, tá? Não tem problema nenhum, mas é importante entender que nem sempre... Aí a gente está falando, não é da falta de desejo, é simplesmente da lubrificação. Tem muitas mulheres que têm desejo e às vezes tem algum probleminha e não lubrifica. Às vezes com problema na glândula. Deixa eu te perguntar uma coisa, isso é uma curiosidade minha, assim. Essas mulheres que sentem dor durante a relação, que têm a dispareunia, né? Causada às vezes até por um vaginismo, enfim. Durante o ato sexual, usando um gel, uma pomada lubrificante, essa dor será que diminui bastante ou não? Não. Por quê? Às vezes, gente, não é uma questão de, vou botar um lubrificante e resolve. Não é. Dor não é normal. Sentiu dor? Não é normal. Você pode estar pode ser uma endometriose grave, pode ser um vaginismo, pode ser uma série de doenças, que na verdade são síndromes mesmo, são doenças mesmo, né? São situações que têm que ser tratadas. Normalmente essas situações são tratadas com fisioterapia pélvica. Com a fisioterapeuta pélvica. É a melhor pessoa para poder te ajudar nesse processo. E aí o teu corpo volta, vai respondendo. Tem uma outra pergunta aqui. Como saber se o namorado finge sentir prazer? Gente, não se preocupa com isso, não. Eu acho que não dá pra fingir prazer, dá? Dá pra fingir, dá. É mais difícil, mas o cara, quando é muito artista, entendeu, Gabi? Tem uns caras aí que são artistas, gente. Tem uns que são artistas. Então, brincadeira não. A Globo tá perdendo uns por aí. O homem é ejaculação, como é que ele vai... Mas às vezes, por exemplo... mas às vezes, por exemplo, se você tem uma relação que você não tem coito interrompido ou não usa preservativo, o cara vai dizer que teve, que gozou, né, que teve orgasmo. É verdade. Às vezes você pode não perceber, às vezes você pode não saber. Gente, mas eu acho o seguinte, isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. Que eu acho que tanto para homens quanto para mulheres. Tanto quanto o homem quanto a mulher finge orgasmo, você só está se enganando. Você não está enganando o outro, já começa por aí. Você está se enganando. Você está perdendo a grande chance, a grande oportunidade de ter, entendeu? Uma troca maravilhosa,
e uma das melhores sensações da sua vida, que é o orgasmo, né? Então, é verdade, se o cara né? Eu acho, Érica, a gente já passou da idade também da gente pedir orgasmo pro homem, né? Se não tem, pelo fala, meu amor olha só, de não Deus, cheguei lá, pelo eu quero amor de também. Deus. Poxa, acho que é Gente, uma quando vida chega... louca, né? Total, total. Quando Já foi chega a mulher tempo. falando, quando chega alguém falando isso pra mim, eu boto na cadeirinha de pensar, vamos conversar, porque não pode. É. Não pode, gente. Pelo amor de Deus, fingir orgasmo em pleno século XXI, com todas as... Gente, hoje, não, a gente não está falando do tempo da nossa avó. A gente está falando do século XXI e a gente está falando, né, de uma liberdade que a gente ganhou muito suada e que a gente ainda está ganhando, né, e que a gente tem que fazer valer isso. A gente tem que fazer valer essa liberdade. A gente tem que fazer valer a nossa voz. E não é... E aí eu vou falar uma outra coisa. Não é com briga, tá? Eu, Érica, não acredito na briga dos... Eu acho que briga do sexo, ninguém ganha com isso. A guerra dos sexos, ninguém ganha com isso. Eu acho que tudo é o diálogo. Tudo é o diálogo. É conversar, é se entender, é ter a comunicação. Eu vou voltar a falar da comunicação. A comunicação na cama. Outra coisa, a responsabilidade do seu prazer é sua. Não terceirize o seu prazer. Não terceirize o seu prazer. A gente chega num papo muito interessante, que é sobre masturbação. Que muito, eu acho que a grande maioria, infelizmente, de novo, a mulher não se conhece, não se masturba, ou se masturba muito tarde lá, enfim, né? Eu acho que tem até pergunta sobre isso, não tem, Gabi? Ela acabou de falar, o autoprazer primeiro, a gente conheceu, claro, conhecer como é que ele funciona, para se por acaso numa relação a dois, chegar lá, ó, não cheguei, então vem aqui que eu vou te conduzir para te mostrar como é que eu chego mais fácil. Não é isso, isso aí, é isso aí, você falou tudo. E assim, gente, cada pessoa é de um jeito. Algumas pessoas são mais verbais, outras são mais sensoriais, outras são mais, né? Tem sempre o jeito, cada um é de um jeito, né? Eu sou sinestésico, eu não sou... Então, assim, eu preciso respeitar o outro. Se o outro não é de falar, não adianta que eu ficar. Você não fala, mas você não fala, mas você não fala. Não é o jeito do outro. Mas não significa que você não possa mostrar. Se você é uma pessoa reservada, tímida, você tem dificuldade de você verbalizar o que você gosta, tem outras formas. Vamos usar a criatividade. Pega a mãozinha lá da pessoa, pega a mãozinha lá do parceiro. Você não precisa falar. Pega a mãozinha, bota onde você gosta. Faz e mostra pra ele. Deixa ele ver você fazendo, pra ele ver como você gosta que faça. Isso aí. Se você não consegue olhar no olho e falar, manda um WhatsApp. Gente, tem WhatsApp hoje. Gente. Tem WhatsApp, gente. Antigamente não tinha nada disso. Tem WhatsApp. Então, assim, a gente precisa usar recursos a nosso favor. Isso aí. Né? Cada um é de um jeito. Mas o que não pode é você negligenciar o seu prazer e terceirizar o seu prazer. São duas coisas que você não pode fazer. Verdade. Acho que tem pergunta sobre masturbação, não tem? Tem, eu tô procurando agora. Tem sim. Aqui, ó. Vejo todas as minhas amigas falando que se masturbam, compram vibradores e eu não consigo. Quero comprar um vibrador. E não sei qual. Me ajudem. Então, gente, vou ajudar. O que que acontece? Por incrível que pareça, o que a gente mais recebe na sex é mulher que nunca usou vibrador, que vem comprar o seu primeiro vibrador. Eu tenho até um artigo falando sobre isso. Seu primeiro vibrador. Se eu não me engano, tá no site, eu não sei. Se não tiver, a gente vai colocar lá. O que que acontece? Mais uma vez, aí a gente vai falar de construção social, que a Gabi acabou de falar. Homens e mulheres fazem sexos por motivos diferentes. Já começa por aí. Por quê? O homem, ele a vida inteira, ele foi incentivado e motivado a conhecer seu corpo, a se masturbar. Isso é uma coisa, é uma questão de construção social. A outra coisa, existe uma questão
anatômica. O homem, anatomicamente, ele foi meio que favorecido, porque o órgão sexual do homem é externo, o homem sexual da mulher é interno. Então, assim, vou falar pra vocês, eu tenho um casal de filhos. Meu filho, desde que é bebezinho, meu menino, né, ele pegava no pinto, ele segurava, ele era bebê, ele tinha 6 meses, ele ficava se masturbando, né, que não era nem masturbação, ele ficava brincando com o pipi, né, com o pinto dele. Gente, por quê? Aquilo era prazeroso, né, porque são estímulos. E ele tinha esse acesso. A nossa vagina, né, a nossa vulva e a nossa vagina são órgãos internos. Então, nós não temos o hábito de se tocar. E muitas mulheres, eu quero que vocês escrevam aqui pra mim. Quantas mulheres escrevem sim ou eu já? Bota eu já. Quantas mulheres já pegaram um espelhinho para olhar a sua vulva? A gente vai até fazer uma campanha sobre isso. Quantas mulheres? Escreve aqui pra mim. Quem já? Eu já. Então, assim, nunca olharam a sua vulva, não conhecem seu órgão sexual. Nunca viram, não sabem se tem uma pinta, se não tem uma pinta, se o clitóris é maior, se o clitóris é menor, o tamanho dos seus lábios. Não se tocam. Gente, masturbação, eu costumo dar analogia que é o seguinte, é que nem a alfabetização. A gente não tem que passar pela alfabetização para poder aprender a ler. A masturbação a gente precisa passar por ela para a gente poder aprender a conhecer o nosso corpo. Com certeza. E não é nada de feio, não é nada de errado. Então, se você lá atrás, em algum momento da sua vida, você escutou... Gente, canso de ver isso. Canso de mulheres, amigas minhas, de 40 e poucos anos. Eu escuto isso. Nunca me masturbei. Ah, não vejo graça. Nunca tentou. Nunca nem tentou. E aí é o seguinte, a masturbação é a sua alfabetização da sexualidade. É onde você vai entender o que te dá prazer, como você gosta de ser tocada. E aí a gente vai chegar no outro. Por quê? Se eu não sei, se eu não conheço, se eu não me masturbo, aí eu chego numa relação a dois, eu quero que o cara saiba, se eu nem eu sei, gente. É verdade. Aí complica tudo, né? Complica tudo. Quer dizer, fica muito mais difícil. Porque assim, parece bobagem, mas é muito importante você conhecer seu órgão sexual. Ele é interno? Ele é interno. Você não tem acesso com tanta facilidade que nem um homem tem de pegar no seu pênis, mas você precisa entender como funciona. Você precisa entender como é a sua vagina. Tudo, né? Até da fisiologia mesmo, onde está cada coisa em cada lugar. Ó, eu não vou nem dar nome aos bois, mas no outro dia, no programa de televisão, teve uma menina que, assim, confundiu por onde saiu o xixi e por onde... Fez uma live sobre isso, Gabi. Eu falei, gente, a letra com... Eu fico, gente, como é que pode, né? No século XXI, Érica. Não, né? E outra coisa, né? Não era uma pessoa nem sem cultura, né? Tipo, não é uma pessoa que não tinha acesso, pelo contrário, tem acesso, mas assim, é a falta da informação, né? Pois é. É a falta da informação. Vou colocar um OB para evitar eu fazer xixi. Gente, a uretra é uma coisa, canal vaginal é outro. Uretra é um buraquinho por onde sai o xixi, canal vaginal é outro. Então, no homem, a uretra é o mesmo lugar, né? Por onde sai tanto o xixi quanto o esperma, né? Beleza. Na mulher, não. Na mulher é diferente. Nós temos um canal vaginal que tem uma função, né? Dentre milhares de funções, que é você poder parir, né? Que a nossa natureza foi feita para você. Quem quiser, claro, ter filhos. Então, nosso canal vaginal, imagina se a gente não tivesse, né, tivesse uma uretra para poder ter um filho, né, gente? Não, fisiologicamente, anatomicamente, não ia rolar, né? Então, é isso. Né, ter acesso à informação. Autoconhecimento é muito importante. Gente, autoconhecimento, conhecimento é poder. Com certeza. Tá? Conhecimento Nem que é poder. seja tardinho aqui, depois dos 40, depois dos 50, ó, o propósito é você conseguir alcançar ele, não importa a idade. Né? Não importa a idade. A Lê está falando aqui uma coisa muito importante. Seria importante falar sobre os homens que não aceitam colocar um vibrador na relação. Vamos falar agora. Estou vendo que tem poucos homens na live, mas tem alguns. Assim, gente, olha só. Como vai ficar gravada, coloque seus maridos para ouvirem. Olha só.
Primeira coisa que a gente precisa desmistificar para o homem, né? Principalmente os mais velhos, que vêm com aquela cultura, com aquela carga, né? Com aquelas construções, com aqueles fantasmas. Quanto isso é importante para a mulher. Por que é importante, gente? Porque tudo que vem para agregar, tudo que vem para melhorar, é muito bom. É muito bom. Então, assim, quando a mulher começa a usar o vibrador, que é aquela questão primeira que a gente estava falando, da dificuldade, aquela cliente que perguntou sobre o primeiro vibrador, aí eu não concluí, eu vou falar para ela, ó, procura um bullet, é uma bala vibratória, gente, que tem com fio e sem fio um pouquinho mais caro, bullet com fio mais baratinho e tal. É o primeiro, o beabá, tá? Eu costumo dizer que é o beabá do produto erótico ali. Você tem aí para mostrar? Esse pequenininho? Eu não trouxe aqui, eu não trouxe. Érica, mas eu vou pegar a minha, esqueci. Mas a gente eu vou pegar. Só de vibradores. Vamos falar só de vibradores, isso. E aí o que acontece? A gente tem lá na Sex, quem quiser, gente, segue a Sex lá, @SexDelíciaOficial. Lá tem 1000 vídeos meus de produtos falando com detalhes sobre os produtos. Inclusive tem vídeo lá no YouTube também falando sobre quais são os produtos para iniciantes. Lá na Sex Delícia tem um monte de vídeo de produto, inclusive tem vídeo de bullet lá, que é o produto que eu indico para quem nunca usou vibrator, tá? Aí depois, se vocês quiserem mais detalhe, vai também lá no canal do YouTube, também tem um vídeo falando sobre vibradores para iniciantes. Para quem quer começar a se masturbar. O processo da masturbação também é importante. Começa com seus dedos, com a sua mão, começa olhando no espelhinho, depois você parte para um vibradorzinho, porque são estímulos diferentes. E o seu cérebro ele não pode ficar viciado num único estímulo, senão você só vai ter orgasmo com aquele estímulo. Então a gente tem que ter todos os estímulos, né? Porque as nossas células elas têm memória, correto? Então voltando aqui para a questão do parceiro, o vibrador no comparceiro, é o seguinte, é uma construção. Lembra da conversa? Lembra do quanto é importante a gente conversar na relação? Quanto é importante a comunicação? É isso, é conversar, gente. Não é cheguei com um tudão. Deixa eu até falar, você está falando isso, mas tem uma pergunta exatamente sobre isso. Ó. Tenho vergonha de introduzir ou sugerir brinquedos eróticos no meu casamento. Não sei o que meu marido iria pensar. Como perder essa vergonha? Você já está falando a respeito, então... Isso, né? Já vai responder essa menina. O que acontece, gente? Não tem fórmula mágica, né? Cada um é cada um. O ser humano é diferente. O seu parceiro vai ser diferente do meu, que vai ser diferente da Gabi, cada marido vai ser um marido. Só que assim, é muito importante que a gente construa, durante a nossa vida, durante o nosso relacionamento, a tão importante e famosa intimidade. Quando você tem intimidade e quando você constrói uma relação com comunicação, né, onde eu tenho a liberdade de falar o que eu quero e o meu parceiro tem a liberdade de falar o que ele quer, independente de eu concordar ou não, eu não vou me sentir constrangida. Na verdade, o que a gente vê são muitas relações onde as pessoas elas se sentem constrangidas, elas se sentem inibidas, elas se sentem... fugiu a palavra aqui agora, mas... elas não têm a liberdade de falar aquilo que elas sentem, por medo do julgamento. O grande problema do ser humano, você deixa de fazer 90% das coisas que você gostaria na sua vida, eu vou dizer para você por que você deixa de fazer. Por medo do julgamento. É verdade. Em todas as áreas. Em todas as áreas, inclusive na sexualidade. O que o outro vai pensar? O que meu parceiro vai pensar? Ele vai pensar... né? Se ele te ama, que você tem o direito, né, de ter prazer. E que vocês podem melhorar a relação de vocês com o brinquedo sexual. Que nenhum brinquedo sexual é concorrente do pênis dele. Mas isso, gente, é uma construção. Isso que eu ia falar, Érica. Eu acho que tem muito homem, né, principalmente aqui nessa nossa faixa etária, que tem preconceito. Ele acha que é um concorrente que está chegando naquela relação, que vai... De repente a mulher vai gozar mais rápido com um brinquedinho, com um vibrador, e de repente ele vai ficar sobrando naquilo. Mas olha só, gente, o cara que é inteligente, aí a gente vai falar para os meninos, sejam inteligentes. Vamos lá. Você quer concorrer com uma coisa que não tem como.
Vamos lá, olha só. Aí eu vou fazer uma live só de resposta sexual que já está marcada e eu quero que vocês assistam. A resposta sexual do homem é completamente diferente da resposta sexual da mulher. Então, o que, que falta para o homem entender? A informação. Botem ele para... Eu quero que os homens estejam aqui nessa live sobre resposta sexual. A resposta sexual da mulher, gente, é quase 10 vezes mais demorada do que do homem. Então, o homem, ele chega no orgasmo de 2,5 a 4 minutos. Acima de 2 minutos, ele não é mais nem considerado ejaculação precoce, tá? Pra vocês terem ideia. Então, de 2,5 a 4 minutos é o tempo médio que um homem consegue segurar, né? Onde ele tem orgasmo. Beleza? A mulher, ela demora de 14 a 20. Multiplica isso. Minutos. Então, a nossa... Né? Minutos. Então, a gente demora muito mais. Por quê? Porque o nosso processo fisiológico, biológico é diferente. Nós temos perereca, homens têm pênis. A resposta fisiológica é diferente. A forma como o nosso cérebro recebe o estímulo sexual é diferente do homem. Homem é visual, mulher é sensorial. Por isso que é tão importante a preliminar. E o cara, quando ele não sabe o beabá, que é isso é o beabá do sexo, gente. Quando ele não entende isso, seguido, né, a masturbação, depois isso, o beabá do sexo, masturbação e resposta sexual. Eu preciso entender isso. E você precisa mostrar pro seu marido, amor, eu vou demorar 20 minutos, você demora 5. Quando o cara é bom pra caralho, ele demora 5. Demora 3, demora 4. O que que acontece com isso? Existe uma distância, e essa distância separa o prazer. E nessa distância é que entra o brinquedo sexual. O brinquedo sexual, ele não entra para concorrer, ele entra para ajudar. E o cara que é malandro, ele entende isso. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ajudar a mulher dele a ter prazer mais fácil. E outra coisa, o grande prazer do homem é ver a mulher ter prazer. O grande prazer do homem é ver a mulher ter prazer. Então, é construir isso dentro do seu relacionamento. O que que é? Conversar. Claro, né, gente? Assim, o que que eu sempre digo? Não vai chegar com um tudão. O que que é um tudão? É um objeto fálico. É um objeto que é um vibrador que imita o pênis humano. Por quê? Automaticamente, o homem que não está acostumado, ele vai fazer uma relação. E aí, se for maior, então, amiga, acabou a brincadeira. Ele vai ficar aborrecido. Exatamente. Ele vai fazer uma comparação imediata. É exatamente aquilo assim, ó. Ele olha pro dele e olha pro dudão. Ele olha pro dele e olha pro dudão. Então, assim, que o homem tem muito isso. Mas isso é o quê? Mais uma vez, cultural. Por quê? Porque a gente vive numa cultura falocentrista. O que significa isso? O homem é muito ligado ao falo. Ele acha, entende que nós ocidentais, tá? Os orientais têm uma cultura sexual muito mais aprimorada. Então, nós ocidentais, a gente entende que o sexo é no pênis e que o sexo é na vagina. Que o prazer está no pênis e na vagina. Que não é verdade. Então, a gente tem que desconstruir isso. Como é que a gente desconstrói isso? Com conversa, com diálogo e levando devagarinho. Leva uma bala vibratória, leva um bulletzinho. Começa a usar sozinha e depois você conversa com seu marido. E aí, gente, é conversar, é introduzir, é falar. Olha que bacana, uma amiga me indicou, conversando com uma amiga, ela introduziu na relação e na relação dela foi tão bacana. O que a gente não pode tentar? Então, é desconstruir isso. E outra coisa, mulher tem muito isso também. A mulher, então, quando está aborrecida, é um problema muito sério. Elogiem. Homens. Tanto nós, né? Todo mundo precisa ser elogiado. Todo mundo gosta de ser elogiado. E às vezes a gente exige e não dá. Né? E a gente exige e não dá. Elogie seu parceiro. Elogie seu marido. Elogie o falo dele. Deixa ele se sentir seguro. O homem, ele precisa se sentir seguro. Se ele estiver seguro, qualquer coisa que você oferecer, ele vai aceitar. Agora, se você tiver numa relação conflituosa, se você tiver numa relação onde vocês estão guerreando, vai ser muito difícil. Primeiro tem que quebrar isso. Foi? É verdade. É isso? Foi ótimo. Deixa eu perguntar aqui uma outra aqui, ó. Só tenho orgasmo com a estimulação clitoriana e não consigo na penetração. É normal? Tem alguma coisa para melhorar isso? Bom, vamos lá.
É super normal, né, gente? A gente acabou de falar de resposta sexual. Cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo. Mais de 80% das mulheres só tem orgasmo com estimulação clitoriana. Por quê? A gente acabou de falar. Mesmo a taxa bem alta? É alta, É. Porque o clitóris é o nosso pontinho do iceberg, que está lá do lado de fora, né? Grande parte do clitóris está dentro da sua vagina, fica por trás, né? Ali a gente desconhecia, durante muito tempo foi desconhecida a anatomia do clitóris, agora que a gente entendeu, de 20 anos para cá, então o clitóris está sendo muito estudado e a gente chegou à conclusão, os especialistas, os estudiosos, os médicos e fisiologistas, que o clitóris, inclusive, ele é um mini pênis, né? Ele tem a fisiologia muito parecida com o do pênis. Ele aumenta na excitação e tal. O clitóris, ele detém a maior quantidade de terminações nervosas. Ele tem 8.000 terminações nervosas. Então, assim, ganha de dobro do pênis. Que a glândula do homem, que é o lugar mais sensível, tem 4.000. Então, por que é tão fácil, ou é muito mais fácil a gente ter prazer e orgasmo com estimulação clitoriana? Porque ele só tem essa função no seu corpo. O clitóris, ele não tem nenhuma outra função. Ele só tem a função de te dar prazer. Então, ele está ali para isso. E como a gente já... Olha só, como é que a natureza é sábia. Como o nosso órgão sexual é interno, foi lá e colocado pra gente um clitóris para que a gente pudesse ter prazer com a estimulação externa. Então, não tem nada de errado nisso. A gente tem o ponto G, mas o ponto G é um processo de conhecimento, autoconhecimento muito maior para você encontrar, né? E aí é mais difícil. Então, você tem que usar um brinquedinho, você tem brinquedinhos específicos para ponto G que tem a pontinha virada, né? E isso tudo vai te ajudar a chegar ao orgasmo com penetração. Aí o orgasmo com a penetração ele é mais difícil. Aí você vai ter que encontrar uma posição melhor, você vai ter que ir descobrindo isso. Mas 80% das mulheres só tem com estimulação clitoriana e não tem nada de errado. O importante é gozar e ter prazer. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, minha, no caso. Tá. Eu sinto que o orgasmo pelo ponto G é muito mais intenso que o clitoriano. Isso varia de mulher para mulher ou não? Varia. Ah, é? Também varia. Mas 90% das mulheres também já relatam que o orgasmo com penetração ele é muito mais intenso. Ele é muito mais intenso. Por quê? Porque você tá ali, né, no canal vaginal, né, gente? E o que acontece anatomicamente? Vocês me dão um minuto para eu pegar minha vulva? Claro, a outra vulva. Só um minutinho, peraí. Isso daqui é a minha vulva. Isso é uma vulva de pelúcia, tá, gente? Bem bonitinha. Ó, vamos lá. Grandes lábios, grandes lábios, pequenos lábios, canal vaginal, ok? Canal vaginal. Aqui tá a pontinha, né? Que é a parte do clitóris que fica para fora. Então, vamos entender agora esse orgasmo. Olha como é que eu vou... O que vocês vão descobrir agora. O que a gente fala? O ponto G, ele fica de 3 a 4 centímetros dentro da vagina, sempre em direção ao umbigo, viradinho, né? Então, quando você bota o dedo na vagina e faz assim. Aquele vem cá, meu bem. Então, olha que coisa interessante. Aqui, ó, vou botar de lado para vocês entenderem. Canal vaginal de 3 a 4 centímetros, ok? Olha aqui, onde é que você está tocando? Olha quem está aqui. Você está tocando nas costas do seu clitóris, gente. Ó, isso tudo aqui é o clitóris, que fica por trás da nossa vagina. Então, quando tem a penetração, que o homem penetra, ou você está com o seu brinquedo sexual e ele faz essa angulação, ele chega e pega justamente no clitóris, que, claro, né, já está aumentado durante o ato sexual. O clitóris aumenta em até 3 vezes de tamanho, tá? Então, aqui, ó, entendeu, Gabi? Quando tem a penetração, ele pega, ó, nos fundos do clitóris. Bacana essa explicação, Érica. Nunca li sobre isso. Então, o que você acabou de explicar seria o ponto G, ver se eu estou certa no raciocínio. Vamos aprender, né, juntas. O ponto G, então, seria a penetração interna do clitóris.
É Exatamente, isso? exatamente, exatamente. Vivendo Exatamente. Ó, aqui, 3 a 4 centímetros nas costas do clitóris. Aqui, ó. Esse é o clitóris. É isso tudo aqui. O clitóris não é só essa cabecinha que fica para fora. É isso tudo aqui. Que quando você está excitada, aumenta de tamanho, fica enrijecido, entumece, fica cheio de sangue, assim como o pênis. Por isso que essa parte aqui que a gente chama, né, é a mesma fisiologia do pênis, que são os corpos cavernosos que se enchem de sangue e que aumentam. Entendi. Gostei da explicação, viu? Ai, Vamos que lá. bom. Ó, tem uma aqui perguntando aqui. Por que alguns homens gozam tão rápido e não aproveitam mais o sexo? Querem rapidinhas. Aí isso acho que é uma questão até de várias questões, né? Gente, isso tudo é muito Relativo. Não, é muito relativo e é muito do que esse homem aprendeu durante a vida dele sobre sexualidade. O que ele entende sobre sexualidade. O que ele acha que é sexualidade. A gente acabou de falar que sexualidade é um conjunto biopsicossocial. E às vezes, muitas vezes, para o homem, é simplesmente o escravo de Jó, que a gente chama, né? Tiripõe, tiripõe, tiripõe. Esse homem, ele não entendeu, né, como funciona a sexualidade de fato. Muitas das vezes esse homem pode ter tido uma construção de sexualidade em cima de filme pornô, que era uma coisa muito comum para esse homem hoje de 40, 50 anos, né? Como é que se consumia sexualidade, né, nessa fase? Era muito filme pornô, né? E o que o filme pornô? Ele é infelizmente, o filme pornô antigamente, ele era um desserviço para a sexualidade, porque ele não ensinava nada. Porque aquilo não ensina, aquilo é uma teatralização, né? Aí a gente vai falar. Só frustrava a gente, né? Só frustrava, e frustra até hoje. Como assim? Porque uma coisa é a gente, com 40 anos, 50 anos, depois de ter entendido e vivido, ver um filme pornô e a gente sabe, cara, isso não existe. Outra coisa é uma pessoa que está começando a sua vida sexual, que está construindo a sua sexualidade, né? Acreditar, ver aquilo e achar que ela tem que performar daquela forma. E achar que aquilo é o certo. Porque aquilo não é o certo. Que aquilo não vai dar prazer a uma mulher. O que dá prazer a uma mulher é toque, é cheiro, é os 5 sentidos, né, gente? A gente precisa trabalhar os 5 sentidos. Para mulheres isso é muito importante. Olfato, audição, né? Cheiro, gosto, sabor e principalmente a parte sensorial. A mulher ela é muito sensorial no sexo. Ela precisa de toque, ela precisa de ser tocada. Por isso que é muito importante a preliminar. Então, às vezes, o homem, esse homem aí que só quer saber da rapidinha, que só quer saber... É o que ele entende por sexualidade. Né? Esse homem ele precisa ser reeducado sexualmente. Ele precisa consumir conteúdo de qualidade e entender o que é sexualidade de fato. É verdade. Né? Meninas, falem, por favor, do distanciamento físico que, com o tempo, vai apagando a intimidade. Comigo, pelo menos, isso... Sinto que a intimidade vai diminuindo com a distância, devido ao dia a dia. É só comigo? Tem uma pergunta relacionada a isso. Ó. A rotina pesada que nos deixa cansado e acaba por não ter relação sexual por um período, realmente diminui a intimidade. Eu falei sobre isso, mas a gente volta a falar. Eu acho que o Rafa entrou depois. Deixa eu colocar, então, aproveitar e incluir essa outra pergunta que tem a ver com essa aí dessa seguidora. Como quebrar o tédio da rotina sexual que acaba acontecendo dentro de um casamento de muito tempo? Que muitas, né, vivem aqui na meia-idade. Então, o que acontece? É educação, né, gente? É educação nossa, né, de investir no relacionamento. A gente quer investir em tudo. A gente quer investir na vida financeira, a gente quer investir nos filhos, a gente quer investir na casa, deixar a casa bacana, e a gente não quer investir na sua vida amorosa, íntima. Aí, sabe o que acontece? Fica esperando o outro agir ou reagir. Aí, olha só, você fica esperando ele fica esperando você. Aí você não toma o primeiro passo, ele também não toma. Aí o que vai acontecendo? Vai acontecendo
distanciamento natural. Por quê? O cansaço, o estresse, o problema, os boletos, filho, cachorro. Gente, é um trabalho, é puxado, é bem puxado. Não é brincadeira. Então, por isso que eu falo, casamento não é para amador. Relacionamento não é para amador. É para quem está disposto realmente a dar o seu melhor. A entender que você vai precisar, entendeu? Fazer concessões, que você vai precisar, né, entender que tem outra pessoa que tem outras necessidades diferentes das suas. Então, não é para amador. Então, intimidade, a gente vai construindo e a gente vai ter... Sabe ligar o alerta, né? É ligar aquele alertinha vermelho e entender o seguinte, eu preciso cuidar disso também. Isso precisa estar na minha agenda. Quer dizer, tá tudo na minha agenda. Filho, cachorro, né? Eu tenho que levar cachorro para o veterinário, eu tenho que levar filho na escola, eu tenho que fazer a lição do filho, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar da empregada, mas eu não tenho que cuidar da minha intimidade, eu não tenho que cuidar da minha sexualidade? Isso acontece muito. Tem uma seguidora aqui até que comentou aqui, a Cristina. Então, melhor não casar? Então, não, claro que não. Você tem que ficar atenta a isso que a Erika acabou de falar. Não deixar que a sua relação amorosa, sexual, se denigra nessa rotina, né? A vida só traz nessa correria, rotina em qualquer âmbito. Então, tentar realmente fazer aquilo, não dormir com aquela camisa velha, né? Aquele pijama, deitar de qualquer jeito, descabelada. Ter esse momento seu de reservar para você, né? Tomar um banho gostoso, ficar cheirosa, ficar bonita para o seu homem, para o seu marido, para a sua companheira, enfim, para a pessoa que está com você. Se cuidar para ter cuidado para com o outro, né, Érica? Quando a gente com se certeza cuidados, o outro começa a voltar a reparar, a voltar a sentir um cheiro diferente, que você de repente botou um brinco mais bonito, passou uma maquiagemzinha leve para dentro de casa. Nessa quarentena, o que deve ter casal, né? Tem muitos que já estão assim estressados um com o outro, porque estão em confinamento. E a gente fica de pijama o dia inteiro. Vocês não têm noção. Não sobrevive. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tá tenso. Tá tenso, porque eu tô com muito problema aqui de cliente, com problema no relacionamento. Porque uma coisa é você ter rotina. Você sai todo dia de manhã, você volta de tarde, você tem 345 mil afazeres. Você não tá acostumado a ficar o dia todo olhando pra cara do teu marido, nem teu marido o dia todo olhando pra tua cara. Ponto. Já começa por aí. Aí tem a rotina doméstica, que já é pesada. Né? Então, quer dizer, uma série de coisas ali que influencia. E se o cara não é parceiro, o cara é aquele pouca prática que não ajuda, já complica mais ainda, porque a mulher já fica estressada. Então, assim, gente, é uma construção. Eu não posso querer só dar e também não posso querer só receber. Vida 2, é por isso que eu falei, vida 2 não é para amador. Vida 2 é para quem entende que casamento é algo de adulto e que eu vou precisar fazer concessões. Que num casamento existe, né, como com filhos, existe a questão de você precisar, muitas das vezes a gente tem que fazer renúncias, né? Sim. Então, e tem que renunciar, tem que ceder, tem que conversar, tem que falar de coisas que você não gosta, tem que estar atento para isso também. Então, assim, eu falo muito isso. Cara, se você tem consciência que você é uma pessoa egoísta, pensa 2 vezes se você quer casar. Porque o egoísmo e casamento normalmente não se dão bem. Né? Porque aquela pessoa que tem muita dificuldade de ceder, que tem muita dificuldade de olhar para o outro, que tem muita dificuldade de aceitar um ponto de vista diferente, vai ter muita dificuldade de se relacionar com outra pessoa. Sim. Porque não tem milagre. Tem gente falando aqui, a Lê, e teve uma outra, eu não vi o nome, falando que assim, meu marido não repara mais em mim. Mas é aquilo, não é também. O marido também tem que se cuidar pra gente voltar a reparar ele. Será que não é só ele que deixou de reparar e você também deixou de reparar nele? Tem essa questão também, né? Às vezes a gente fica só sentado em cima do prego reclamando do outro, a gente não se autorresponsabiliza por nada. Esse é o nosso movimento. Então, no momento que a gente só reclama, não repara mais em mim, eu virei prata da casa. Tá, mas e aí, o que você tem feito pra ele voltar a reparar em você? Você já se fez essa pergunta? Você já está fazendo algum movimento para ele voltar a reparar em você? Porque às vezes você até parou de reparar em você mesma.
Porque, É isso assim, aí. né, o convívio, a rotina é desgastante, gente. Então, é aquilo que a Erika falou, a gente tem que regar todo dia, tem que plantar. Os dois têm que se cuidar, não é só a gente pro marido, não. O marido também tem que ficar esperto, bonitão, né? Tem que ficar sempre, assim, Total! pronto, bonito, cheiroso, porque a gente também gosta. É sentir que o outro tá tendo carinho com ele, porque ele quer dar o melhor pra gente e vice-versa, né? É Total, uma troca, total. uma relação. Você falou tudo aí com relação a justamente isso. O poder da autorresponsabilidade, né, Gabi? Isso é muito importante. A gente entender também, olhar pra gente, ver até o que eu posso fazer. E aí, gente, quando você faz essa autocrítica, que você olha pra você e você fala, pô, realmente, eu não fui mais a uma academia, eu não fiz mais o cabelo, não faço uma unha, eu não, entendeu? Não me olho com amor, eu não me olho com carinho. O outro te vê da forma como você se vê. Vou falar uma coisa Exatamente. muito séria. Eu tenho um curso chamado Você é Única, que é um curso de resgate de autoestima e autoconfiança. O outro te vê como você se vê. Você é sempre um espelho. Você está refletindo para ele aquilo que você, a forma como você está se vendo. Então, é muito importante a gente se tirar, sair do lugar de vítima, entrar no lugar de ação. Eu vou fazer a minha parte. E aí, se não der resultado, aí é a segunda fase, aí é a parte 2, né? Se você fez a sua parte, se você se olhou, se você se cuidou, se você entendeu, você saiu do lugar de vítima e passou de vítima para atuante e nada resolveu, aí pode ser que, de repente, tem um outro problema. E aí é a hora de conversar. Mas muitas das vezes, gente, não é o outro. A gente fala muito isso, eu bato muito no ponto. Às vezes é a gente. Não é É. sempre. Às vezes é o outro sim. Às vezes o outro parou de amar, É às um vezes o outro movimento deixou de muito amar. natural, né? A gente É. sempre condena o outro e a gente não para, em primeiro lugar, para se olhar. Perguntar o que está Não, faltando aqui, o que está faltando na minha relação, o que está faltando do outro para comigo. E é uma bola de e você neve. sabe uma coisa que acontece muito? Quando a gente vai conversar com esse outro, quando a gente vai conversar com esse marido, com esse parceiro, com esse companheiro, a percepção dele é completamente diferente. Ah, isso sempre acontece, é Não, verdade. de forma alguma. Eu amo minha mulher, eu desejo minha mulher. Mas ela que nunca É, pode, é ela que nunca quer, é ela que está sempre é. emburrada, é ela que nunca chega. Ou então, às vezes, eu escuto muito. Ah, eu cansei de procurar. Eu escuto muito essa frase de homem. Eu cansei de procurar. Então, gente, a gente precisa olhar pra gente também, né? O que que eu Sim, estou total, fazendo? Como eu total. estou... O que que eu estou fazendo para esse relacionamento? Eu estou fazendo a minha parte? Não, pô, eu tô bacana. Eu tô fazendo a minha parte sim, e tá ok. Então, se eu tô fazendo a minha parte, aí realmente o problema é outro, né? Aí é a segunda parte, aí a gente tem que conversar, porque aí é outra conversa. Eu tô vendo a galera falar aqui, a Vilma tá falando, oi, a mulher que retira o colo do útero ou por completo, como fica a sexualidade dela? Gente, afeta alguma coisa? Bom, isso é muito relativo, Vilma. Tem mulheres que tiram o útero e ficam muito bem. Tem mulheres que já não, vão precisar fazer reposição hormonal. Então, se você precisar passar por esse procedimento, você vai precisar entender como é que o seu organismo vai reagir. Entendeu? Então, Rafael tá falando aqui, sair de um relacionamento é exatamente assim. Era cobrado e também não era enxergado. E não percebi o mesmo em troca. Problema de comunicação. Total, gente. Problema de comunicação. Eu e meu marido, Vilma, eu e meu marido costumamos nos lembrar e falar das loucuras que fazíamos quando éramos namorados. E isso nos ajuda nesses 25 anos de casados. Que lindo! Muito legal, Vilma. Tá vendo como é que tem jeito, gente? Tá vendo como é que tem jeito? Sempre tem jeito. É o querer, né? É o querer. E aí precisa ser o querer dos dois. Não dá para ser o querer de um só, né? É verdade. Eu já ouvi muito isso, eu já cansei. Mas aí tem que entender. Aí tem muita coisa por trás, né? Por que que cansou, né? Aí não dá para fazer um julgamento superficial aqui.
Aí teríamos que fazer uma sessão de terapia. Terapia. Gente, terapia é vida. Só digo isso. Inclusive, o Luiz estava aqui na nossa primeira parte da live. O Luiz é um terapeuta, grande amigo nosso, parceirão, e é um grande terapeuta de casal, tá? Bacana. E, gente, olha só, a terapia não é bobagem. Homem tem muito isso, né? Homem acha que terapia é pra maluco. Não, A ignorância mata, gente. A ignorância mata. Uma boa terapia. A terapia eu acho que a terapia é uma das melhores ferramentas de autoconhecimento que tem. Tá? E às vezes a terapia te ajuda muito a despertar você para você mesmo. Então não tem um preconceito com terapia, não, porque isso é só bobagem, isso é ignorância. A Cris está falando aqui. A falta de amor pode causar falta de tesão, na Cássia? Pode. Lembra que a gente falou que a mulher é muito emoção? Né? A mulher não funciona da forma, né, tão... a libido da mulher é diferente, que a libido da mulher é uma construção. Então, assim, se não tem amor, não vai... É difícil, gente, para a mulher... E eu não digo só amor, né, gente? Às vezes não, às vezes você tem uma libido porque você tem pele com a pessoa e você não é apaixonada. Né? Mas você tem pele, né? É gostoso, o sexo é bom. E você pode não ser a pessoa da sua vida. De repente, aquela pessoa é uma pessoa que você não acontece isso. A pele é bacana, o sexo é bom, mas a convivência não é legal. Isso é uma coisa. Agora, estou num relacionamento, estou casada, estou num relacionamento, enfim, casada ou não casada, moro junto, não importa. Estou num relacionamento. Sempre tive tesão. O tesão acabou, aí tem alguma coisa errada, né, gente? É a questão de, vamos pensar. Se eu sempre tive tesão, de repente o tesão acaba dentro do relacionamento e eu julgo que o meu amor acabou, porque a gente também julga, e às vezes não acabou, às vezes está adormecido, às vezes você está magoada, às vezes você está ferida, e a mulher quando ela está magoada e ela está ferida, ela não tem tesão mesmo, né? Então, assim, a gente precisa ver isso com mais cuidado. E aí, se é isso, eu acho que você precisa olhar para isso e, de verdade, procurar uma terapia para te ajudar nisso. Gente, nunca é tarde, né? Eu acho que, assim, as coisas tem uma acontecem... aqui, ó, reposição da Cícera, reposição hormonal depois de 50 funciona? Claro. Só Claro, você gente, achar o tratamento certo para você, com um bom ginecologista, e vai para o abraço. Claro, não sendo do grupo que não pode fazer, né? O histórico de câncer, tem várias questões aí. Mas olha só, não podem fazer, mas os médicos, eles são muito criteriosos com relação a isso, tá? Ninguém sai por aí fazendo, reposição hormonal é balinha. Não é isso, não, tá? Tem todo... Né? Tem todo um cuidado para se fazer reposição hormonal. Tá falando aqui, no filme A Vida Secreta de Zoe, o marido não aceita terapia. Ah, meu amor, mas tem muitos na vida, não é só na vida de Zoe, não. É na vida de muita gente. Vamos fazer aqui uma campanha. Marido, aceitem terapia. Maridos, aceitem TOS na relação. Vocês não têm noção do quanto isso vai melhorar a qualidade de vida de vocês e principalmente a qualidade da relação. Alguém quer viver no estresse? Saiu. Não, ninguém quer viver mal, não é verdade? Então, se eu invisto numa terapia bacana... Peraí, que estão tentando chegar. Vai tocando aí, Érica. Sei como é que é. Se eu invisto numa terapia, se eu... entendo que o TOI vem para minha relação só para melhorar, cara, o que eu estou fazendo? Eu estou investindo na qualidade da minha relação. A tendência é o quê? É melhorar. E como é que a gente entende, como é que a gente faz o homem entender isso? Conversando, com muito carinho, dando exemplos, né? Mostrando, né? O exemplo às vezes funciona bastante. A diferença de idade entre casal pode influenciar no tesão? Cida, não acredito. Assim, é claro, vamos lá. A diferença de idade pode ser que não é tesão. Pode influenciar na disposição.
Agora, não é tesão, é disposição. De repente, o cara não vai ter aquela virilidade de ter 3, 4 relações, mas ele vai ter uma e muito, muito bem feita, né? Então é isso. Tesão não. O tesão, ele não diminui com o tempo. A não ser que seja problema hormonal, biológico, um problema clínico. Quando a mulher não gosta de sexo anal, é errado? Não tem nada de errado, gente. Vou falar uma coisa aqui para vocês muito importante. Não existe certo e não existe errado. Existe o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu me sinto bem, o que eu não me sinto bem. Né? E o que é combinado. E o combinado. Dois, né? O combinado. Não tem errado. Né? Aí a mulher começa, né? A culpa aí, ó. A culpa. Porque a mulher adora se culpar. Não tem errado. Tem simplesmente não gosto. Agora, já tentou? Já pensou no caso? Posso pensar? Não, não é algo que eu não consigo nem pensar. O parceiro tem que respeitar. Rafa, e por favor, o terapeuta tem que ser bom para os dois. Se um dos dois não se adaptar, procure outro. Claro, gente, total. Meus amores, eu vou precisar me despedir. Gabi, amei estar aqui. Seu público é maravilhoso. Elas interagiram bem, hein? Eu adorei. Não foi? Todo mundo perdeu a vergonha. Adorei que elas perderam a vergonha. Adorei também, viu? Vamos fazer muito mais para elas, né? Vou trazer aqui um monte de coisa. Depois eu deixo um post aqui para elas perguntando quais as... Quer dizer, post não que ninguém vai responder no post, mas vou pedir para elas me mandarem inbox alguns questionamentos mais picantes, assim, para a gente conversando mais, ou outros assuntos para a gente explorar um assunto por vez, por live. Eu acho que vai ficar bem interessante, né? Ah, a galera tá dizendo que adorou. Eu que adorei estar aqui, gente. Que convite maravilhoso. Que bom. E deixa aqui o convite para ver o vídeo da Érica lá no YouTube, no canal de Bonuzenta, que a história dela é fantástica, tá? Sobre a história que virou filme de Pernas pro Ar, sobre a história dela de empreendedorismo, de nunca desistir do seu sonho, correr atrás, fazer acontecer. Uma mulher poderosa e empoderada, que tá transformando a vida de muitas. Né, somos, Gabi, que você mora no meu coração, super admiro o seu trabalho também. Você fala com um público que é muito carente de informação e que se cobra muito. Então a gente precisa falar mais sobre essa mulherada, parar de se cobrar tanto. E vocês são lindas, são maravilhosas e cada um com as suas particularidades, né? Eu adorei. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente, pela audiência, pelo carinho, pela atenção. Deixem lá com a Gabi. Quem é meu seguidor, deixa lá pra mim o que vocês querem ouvir, o que é importante pra vocês, qual o assunto que vocês querem que a gente aborde. Que a gente volta, né, Gabi? Isso aí, a gente volta com tudo e muito mais. Isso. Meus amores, eu que agradeço. Sigam lá, ó. Quem quiser dica de produto, tem que ir lá no @sexydeliciaoficial. Porque lá tem vários vídeos meus no IGTV falando de produto, tá bom? E quem quer conteúdo, vai lá no de Bonuzenta e vai lá no meu canal de Pernas pro Ar com Érica Rambaldi, tá bom? Isso aí. Amo vocês, um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada, Gabi. Eu também, amei, amor.